Quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, quinta de lua minguante, hora 5:16 da tarde. Fragmento número 2, em memória de Desmond Tutu. Irmãos, amigos brasileiros, eu estou aqui para lhe comunicar uma notícia dolorosa. Há 1, 2 dias, 3 dias, não sei direito, faleceu, nos precedendo na Beata Eternidade, lá na cidade do Cabo, na África do Sul, o arcebispo honorário daquela arquidiocese, Monsenhor Desmond Tutu. Como já disse, eu me sinto provado e castigado. Essa notícia me chegou como uma pancada. E tudo disse e condiz para que eu não devia fazer essa matéria. Mas na frente de um homem tão grande, tão imenso, tão importante pela história, não só da África do Sul, mas do mundo inteiro, e de todo o povo negro, porque ele é um preto, né? Afrodescendente, é correto dizer. Eu não quero me levar a um processo aqui por usar aquele outro termo que eu prefiro, né? Porque para mim, branco é preto, é branco, sabe? Um grande homem, um grande afrodescendente. O povo negro, o povo preto, o povo que vem da África, que no Brasil é tão abundante, se não que é majoritário mesmo, vamos falar a verdade. Eu não posso me furtar de gastar algumas palavras, talvez mal colocadas, porque não preparei a matéria e é muito feio, né? Um ator, a coisa pior que pode fazer é entrar no teatro e não ter estudado a parte, né? Aqui, similarmente, por analogia, não se faz uma matéria histórica de uma pessoa tão importante sem ter podido estudar, repassar, refrescar as notícias. Tudo é coisa que eu não fiz, porque são 2 dias que o meu coração está chorando. Mas se foi um grande homem, um grandíssimo homem, eu não posso deixar, também por levantar a moral de todos os irmãos africanos, descendentes, os pretos aqui do Brasil, o povo negro, que para mim essa palavra não é insulto, para mim não é. Além do mais, por que não dizer, eu sou puro, branco, europeu, mas como já me disseram tempo atrás, uns amigos, em um baile dedicado a Bob Marley, chegou lá um neguinho, a gente dançou, ele me ensinou aquela dança tão bonita que o Bob faz, né? E eu gostei de aprender, enfim, ele me disse, pô cara, você é um branco, mas tem coração de preto. Eu assumo, eu reivindico, essa fala não me ofendeu, mas me honrou, eu a levo para a vida inteira. Então, que alguém me desculpe, bem pensante, né? Se eu às vezes em vez de falar afrodescendente, eu falarei negro. Mas para mim não é insulto, de jeito nenhum. Eu me sinto, eu sou negro no coração, mesmo sendo puro branco de pele. Mas aí, tirando isso que também pouco importa, né? Vamos relembrar alguma coisa. Os dados que eu vou colocar, não sei se são exatos, né, camaradas? Alguma até sarateia errado. É feito no momento, é feito no calor. Além, mesmo se já passaram-se 48 horas, né? Você sabe que no mundo de hoje, qualquer porcaria, estupidez, tem direito a 48 horas de exposição na mídia, mesmo se não merece. E depois de 48 horas, mesmo se você descobriu a América, ninguém mais se importa. Aí já seria tarde para falar de tudo, mas eu espero que a sensibilidade do povo brasileiro contradiga essa colocação, né? Que não seja assim, que não venha a ser tarde demais.
a minha modesta contribuição. Aí, o que podemos dizer dele? Que viveu os 90 anos, então não morreu muito garoto, né? E, além do mais, fiquei sabendo que há 30 anos ele estava atormentado e acometido por um tumor de próstata, que nada é mais do que o preço que ele pagou como membro da Igreja Católica pela observância aquela proibição de casamento, né, que padre católico tem, que não é nada mais que um esquema para assegurar todo o dinheiro da igreja dentro da igreja, que não saia de lá. Eu posso fazer uma matéria a respeito, se pedido for. Mas enfim, ele era um cara inteiro, era um cara extremamente honrado, e com a sua popularidade eu tenho certeza que não teria tido dificuldade nenhuma em comer muita neguinha, branquela também, e garotas, e mulheres, e até mulheres maduras. Era um cara muito popular, muito simpático, muito inteligente. Ele podia ter todas as mulheres que quisesse, mas eu acredito firmemente, piamente, que como ele se comprometeu com uma promessa ao momento de virar padre, de não casar e tal, acho que ele se manteve fiel. E aquela enfermidade feia foi a ajuda que o Vaticano lhe deu, lá a igreja romanista, né? Foi a ajuda que ele teve na sua batalha. Qual foi a sua batalha? A sua batalha foi de estar do lado do Nelson Mandela, e mesmo que um dentro da igreja, tudo, o outro fundador e depois presidente do ANC, ANC, African National Congress, que aqui no Brasil é chamado de NCA, não, de CNA, Congresso Nacional Africano. São esses acrônimos que são feitos para que o povo brasileiro não se compreenda com os outros povos, né? Mesmo quando o brasileiro sabe, acaba não sabendo, porque você vai lá no mundo, fala NCA, ninguém conhece. ANS, todo mundo conhece. Aí, o Mandela, no Congresso Nacional Africano, o Tutu dentro da igreja, os dois foram os heróis da derrubada do regime do Apartheid, que estava lá na África do Sul, que era praticamente que nem a escravidão dos negros, né? Eles falavam de comunidades separadas, mas na verdade negro lá era escravo. Não podia nem mudar de endereço, tinha que se mover com passaporte, não podia sair interno. Se não tinha, era preso, espancado e botar na masmorra. Não podia trocar de cidade, não podia fazer nada. Era tudo lá na mão dos brancos, e os pretos tinham só que trabalhar e depois voltar para a favela à noite, todo mundo lá naquele town, ship town, chamadas, que favela, né? E bem parecido até com muito brasileiro, né? Novamente, no dia de hoje, infelizmente. Mas e a negrada era tratada muito mal, muito explorada, era tudo na mão dos brancos. Uma elite encrenqueira, diga-se de passagem, descendente de holandês, que já tinha dado muita encrenca na época no Império Britânico, até lograr a sua própria independência, vamos dizer, porque eles, nem os ingleses eles obedeciam, como eram Boer de origem étnica, então holandeses. Aí teve até uma guerra sangrenta em 1898, muito importante, porque o Império Britânico se viu uma das primeiras vezes em xeque por causa da guerrilha tremenda, de tipo moderno, que os Boers fizeram, criando até aquilo que depois ficará mais famoso na Segunda Guerra Mundial, ou seja, o comando, tropa de elite de choque por ação de sabotagem, golpear e retirar-se. Esse é o lema. Eu poderia fazer matéria sobre esse pedido me for. Aí, esses brancos, a elite branca, nem dos ingleses queriam saber, e acabaram fundando um estado deles baseado na separação das raças, e na explotação e no desprezo pela raça preta. Aí Mandela não aceitou
também com seu camarada Bampo, às vezes esquecido. A respeito disso, vocês podem ver, fizeram recentemente bastante bons filmes na vida de Mandela, seriado também, na Globo passou, deve ter, vocês podem procurar e assistir para se dar uma rebocada geral. E eu remando também a um vídeo de Red Grant, Give Me Hope, Joanna. Esse vídeo você encontra no YouTube, eu acho. Procurem não só a maravilhosa canção, mas procurem o vídeo também, que é 3 minutos, você vê tudo ali, aprende tudo. E aconselho muito, vivamente. Aí o que aconteceu? Os dois, um dentro da igreja, o outro fora, um com o partido, o outro com o movimento lá da diocese, lutaram e ao final, depois de uma luta tremenda, sabemos que Mandela passou 27 anos na cadeia, tudo nenhum, porque ele era coberto da batina, mas ele ajudava muito, que nem Araci, são heróis, né? Ajudou muito Mandela, ajudou muito, ele fez de tudo, escondia militante, dava abrigo, ajudava com dinheiro, dava um apoio político, fazia tudo que era na possibilidade dele e muito mais para ajudar essa gente, né? E ao final, em 1991, por aí, caiu o apartheid, primeiro Mandela saiu da cadeia, tudo ajudou muito com isso, pressionando com a opinião pública, né? E aí soltaram o presidente de Klerk, soltou Mandela, permitiu que se apresentasse às eleições, foi um grande triunfo. Desde então, o partido dele, African National Congress, governa a África do Sul. E tudo foi muito fundamental para essa luta dar certo, né? Para esse triunfo grande da humanidade e do povo africano preto, tá? E do povo negro, eu gosto, me desculpe. E foi um grande homem. E o que dizer? O que dizer dele? Prêmio Nobel em 1984, porque não da paz, é claro, pela sua atuação nesse processo. Foi fundamental, porque ele deu apoio àquela que era, eu posso chamar de asa legalista do African National Congress, que se opunha, era um dualismo de poder muito grande, com aquela que era mais uma vertente insurrecionalista, que mais pregava para a luta armada. Esse dualismo de poderes existiu dentro do African National Congress e foi pela ajuda e apoio de Tutu para os mais tranquilos que prevaleceu uma luta de forma geralmente pacífica, mesmo que tiveram-se combate, tiveram-se mortos, tiveram-se tiroteios, mas não se teve uma insurreição, uma revolução armada que teria afundado o país em muita sangue e que a vertente insurrecionalista pregava. Aí a importância de tudo foi muito importante, porque foi muito fundamental nesse aspecto, porque ofereceu uma alternativa à violência mais brutal. E isso aconteceu na África do Sul, teve uma época onde teve esse dualismo dos poderes, que é um momento muito interessante político, sobre o qual eu poderia falar, fazer matéria, se pedido me for, não só na África do Sul, mas em todos os grandes acontecimentos, assim dizer, revolucionários da história do mundo. Às vezes se tem um dualismo de poderes. Na África do Sul se teve até um dobre dualismo de poderes, porque tinha o poder dos brancos, que era o poder instituído, que tinha todo o poder do Estado na mão, que viam minguando enquanto crescia o poder do African National Congress, aí dualismo de poder branco e preto. E teve também dualismo de poder, como eu já disse, dentro do African National Congress, com uma corrente mais legalista e uma mais guerrilheira. E Tutu sempre deu um lado de apoio forte, né? Uma tabelinha, como se diz aqui no Brasil, aqueles que eram para triunfar sem matar muita gente.
E assim, com a sua atuação, decisivo foi o prevalecer dessa corrente, dessa parte, né, respeito às outras. Aí acabou o dualismo de poderes entre branco e pretos, porque os pretos chegaram ao poder do Estado. E acabou-se o dualismo de poder dentro do African National Congress, porque a parte mais política e menos militar, vamos dizer, acabou prevalecendo. Tutu botou o peso dele, que não era indiferente, ele tinha uma grande capacidade de mobilização, uma grande capacidade de luta, e chamou muita simpatia de todo mundo. Ele botou um peso determinante, eu acho, nesse sentido. E sobre o que dizer dele, palavras não basta, qualquer palavra é pouco. É um homem muito, muito grande, imenso, um gigante mesmo do povo africano, um gigante que é realmente uma pena que se tinha perdido, porque não me interessa que se diga tinha 90 anos. Aquela ali é gente que nem nós temos aqui no Brasil, o Delfim Neto, mas tem nos Estados Unidos lá Henry Kissinger, o próprio Mandela, e veja que não são todos do mesmo lado político, né? Eu não sou ignorante disso, mas quando o homem é grande, qualquer lado ele esteja. E lá na Alemanha tem o grande mesmo, porque é mais de 2 metros e mais de 100 e não sei quantos quilos, 150. Schulz, que também tem 90 anos, ex-chanceler, todo mundo vai visitar ele cada dia, os políticos de lá, para se confrontar, para trocar ideias. O mesmo que aqui acontece com o Delfim Neto. Essa gente não aposenta. E não é porque são com 90 anos, também o Fidel Castro, né? Agora ele já também está lá na beata eternidade. Mas esses homens aí, não me venha dizer que o cara, porque é velho, não presta mais. O cara presta mais de quando era jovem, porque tem toda a experiência, tá ligado? E o trabalho que faz não é braçal. Aí, né? Eu acho que é uma grande perca, que a África do Sul fica justamente, eles lá estão fazendo 7 dias de luto, não vão nem fazer Réveillon. Eu também não sei como vou fazer, porque estou com um peso no coração, gente, demais. Mas assim é a coisa. Esses homens, não podemos ficar sem eles, e infelizmente ficamos, né? E o que dizer sobre ele, não sei, qualquer palavra é pouca. Aí me ajuda o epitáfio que fez Graça Machel, que é a viúva de Nelson Mandela. E ela também é viúva de Samora Machel, grande revolucionário, que nesse momento eu não me lembro, também um grande herói do povo africano, de todos os homens honestos do mundo, né? Não me lembro agora se ele era do Congo ou de onde, não sei, agora não estou lembrando. Vai lá, pesquisa na internet, tem tudo. Samora Machel, com CH. E aí ela lá ficou viúva dele, estava sendo um pouco abandonada, um pouco derelita, um pouco esquecida, estava passando até um perrengue econômico. Aí Mandela, aquele grande homem que é, porque desses homens eu não consigo falar o passado, me perdoem, mas aquele grandíssimo Mandela, depois de sair da cadeia e deu um chute na bunda a Winnie Mandela, que tinha aproveitado de quando ele estava encarcelado para entrosar o African National Congress com umas vertentes não só militares, mas até mafiosas. E ela estava se enriquecendo com o nome do marido e com a grande causa da libertação daquele povo. Mandela se deu conta e não vacilou. Correu ela, chutou aí, ficou sozinho, saindo da cadeia, né? Qualquer um diria, pô, ele cara tá querendo uma mulher, mas uma mulher dessa ele não queria. E aí, quando a Vini claudicou muito, ela foi boa na juventude, foi ótima, depois se desviou. E quando ele se deu conta desse desvio, escorraçou, que nem uma cachorra, cara, como ela mereceu, porque ela estava sujando o nome de Mandela. Aí depois de um tempo que ele ficou sozinho, passou seus últimos anos
fora da cadeia e sem esposa, mas quando ficou sabendo do perrengue que estava passando a viúva do seu camarada Samora Machel, ele foi lá, pediu em casamento, ela aceitou. E assim foram os últimos anos do Mandela, felizes, ao lado de Graça, a qual fez o melhor epitáfio possível para o Desmond Tutu, o melhor que eu posso fazer eu. Ela disse, se foi o último grande líder de uma geração, não me lembro se ela disse única ou irrepetível, mas eu acho que vale para duas coisas. Fora dele quedam poucos, se é que queda. Na África menos ainda. É triste, muito triste. Eu posso só dizer a esse respeito que o meu pai, diferente de eu, que reconheci o Senhor Jesus, como eu já disse, em outra matéria, meu pai, acho que pela vida toda inteira dele foi ateu, e tem vozes que diz que ele tinha se convertido nos últimos anos, mas eu, como filho, não posso confirmar nem desmentir essa história, viu? Então, sei que meu pai foi ateu por toda a vida, e um artista plástico, e suas obras são no Museu das Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, no MAME, lá em Niterói, perdão, é um Museu da Arte Moderna aqui na cidade, e não vou nem dizer o nome, não é o caso. Vamos ver se você adivina, vamos lá e veja. Mas enfim, esse grande homem que foi meu pai, nunca gostou de padres, nunca gostou de igreja, muito menos da católica, e era aquilo que se conhece, se diz lá na Itália, um mangiaprete, um come padres, porque ele não gostava mesmo, não gostava dessa gente toda. E eu também não gosto de todos, né? Mas gosto de vários. Ele não gostava mesmo, mas tinha um que fazia diferença. Meu pai nunca falou bem de nenhum padre na vida, a não ser do padre Mozart, que o casou em quarto, quinto casamento, no Rio de Janeiro. Eu fui testemunho de núpcia em 92, acho, do século passado, e que falou bem porque, tendo casado ele, né, não tem jeito de não ser simpático. Mas toda a vida, meu pai só admirou, só falou bem, não sei se tem outro, não estou lembrando, mas ele admirava muito e falava muito, muito bem, com muito amor e admiração de Desmond Tutu. E assim, eu disse tudo, ou melhor, eu disse tudo.